Dava agora a palavra ao engenheiro G. Madureira, que nos vai falar com um pouco mais de detalhe no tema das deficiências com que trabalhamos no dia-a-dia, ou que trabalharemos no dia-a-dia. Ora, bom dia a todos. Ouvimos aqui o engenheiro Nuno Martins escalpelizar aqui a diretiva. Já toda a gente se apercebeu que, de facto, temos aqui um documento que nos vai permitir dar um bom avanço em termos de inspeções técnicas de veículos. A minha intervenção será centrada no anexo 1, portanto, nas deficiências. Não só nas deficiências, porque o anexo 1 não tem deficiências. Aliás, as deficiências na diretiva é a primeira vez que aparecem nas diretivas anteriores não apareciam. Vamos ver isso a seguir. Também na metodologia, porque, de facto, a diretiva determina metodologias de inspeção. Até à diretiva de 2009, o que nós tínhamos era uma lista de pontos obrigatórios, de facto, em termos de diretivas, com exceção dos travões e com exceção dos gases. Tudo o resto era uma lista, como veem, muito pouco discriminada. Com a publicação da diretiva 2010-48 e a 2009 e a 2010, já vimos que já foram transpostas pelo Decreto-Lei 144, foram introduzidos os pontos de inspeção muito mais detalhados, já é introduzida a metodologia em ser emprego, e aqui, em alguns casos, já com bastante detalhe. Ali no exemplo, como podem ver, está descrito o que o inspetor deve fazer. Por exemplo, manter o motor a trabalhar no caso da direção assistida. E introduz também razões de não aprovação. Não houve foi, de facto, o impacto desta parte do Decreto-Lei, porque o despacho 5392 acabou por não ser alterado. A 2014-45 mantém os itens que vimos na diretiva 2010, os métodos, as razões de reprovação, e introduz então a avaliação das deficiências, classificando-as, como já vimos, por ligeiras, importantes ou perigosas, grau 1, grau 2, grau 3. Quando esta diretiva passar a direito nacional, teremos num só documento os itens a inspecionar, a metodologia a ser emprego, as deficiências que podem ser, devia estar aqui, que podem ser anotadas, e o seu grau de gravidade. Agora, o que é que acontece aqui? Isto tem consequências em termos de aplicação prática, e por isso é que há necessidade de sair o tal despacho. O detalhe das razões de reprovação não é fino ainda, não é? E, portanto, não é a mesma coisa colocar uma ficha de inspeção, colocar articulação ou colocar barra de direção. Não é a mesma coisa um componente não funcionar ou um componente não existir. Outra das questões que precisa de ser complementado são os limites e outras vezes datas de aplicação. A diretiva remete com frequência para requisitos, temos ali a definição do que é um requisito, para diretivas e para regulamentos. Como aqui já foi dito pelo engenheiro Nuno Martins também, ao longo do diploma estão assinalados vários itens com um X. Este X que está ali, que aparece ali, quer dizer que a diretiva considera que é um item não essencial numa inspeção técnica. Isso pode ocorrer não só por falta de importância para a ação rodoviária do item, falta de importância decisiva, e é o caso do exemplo que temos aqui,
como no caso do exemplo, mas também por considerar que os meios a utilizar não têm o rigor técnico necessário para serem valorizados, como é o caso do RIPOM. Mas já lá vamos. Outro aspecto que tem que se salientar nesta diretiva é o acréscimo de exigência e rigor às inspeções. E, como já foi aqui dito várias vezes, ao papel do inspetor. Passa a ser possível a atribuição de graus diferentes para a mesma anomalia, consoante a avaliação que o inspetor fizer da sua gravidade. E isto é transversal em todo o diploma. Nós temos no 5392 praticamente graus 3 só nos travões. Fora dos travões temos, se não me engano, 2 deficiências de grau 3 previstas. Por exemplo, nos grupos 2 da direção, no caso da diretiva, no 5 ou no 6, cabine de carroceria, os números de graus 3 previstos são superiores a 50% das deficiências tipificadas. Ou seja, em mais de 50% das deficiências tipificadas, é possível, de acordo com a avaliação que o inspetor fizer da gravidade da deficiência, aplicar um grau 3. Isto, de facto, vai exigir muito mais dos nossos inspectores. Ainda mais, aparece-nos várias vezes o item modificação insegura. E, portanto, o inspetor terá que decidir se está perante uma modificação que é ou não insegura em termos de segurança rodoviária e depois vai decidir se essa modificação vai ser classificada com grau 2 ou com grau 3, como o exemplo que temos aqui no ecrã. Já estamos todos a pensar em termos de fiscalização do IMT. Portanto, isto aqui vai haver certamente muitas situações de diferença de opinião entre o inspetor e a fiscalização do IMT. Mais uma vez, preparação do inspetor, segurança no que está a fazer. A Comissão Técnica da ANSIA tomou em mãos o trabalho da revisão das deficiências e tivemos como objetivo a substituição do velhinho 5392. E, portanto, podíamos optar por 2 soluções. Ou trabalhávamos a Diretiva 2010 e a 2009 e o Decreto-Lei 144, ou avançávamos já para a Diretiva 2014-45, que nos pareceu mais adequado, até porque facilmente também este trabalho pode ser ajustado à 2010, se assim for pretendido. Se bem que agora, com o timing que nós temos, já não faça sentido. E, portanto, agora, já foi aqui dito, o que está na diretiva são requisitos mínimos. São requisitos mínimos, mas já vimos que muitos deles são muito exigentes. Portanto, é uma premissa do trabalho, nós não podemos ir abaixo do que está previsto na diretiva em termos de requisitos. Portanto, a margem que nós temos não é muito grande em termos de trabalho a propor para o IMT. Portanto, estes foram os condicionismos. O que é que nós fizemos? Desdobrar diferenças. Desculpem, deficiências. Como já vimos no texto, as razões de reprovação, portanto, o detalhe com que as razões de reprovação aparecem não é suficientemente detalhado, e parece-nos importante que a mesma deficiência, o mesmo código, em todos os centros, signifique rigorosamente a mesma coisa. Portanto, o que nós fizemos, pegando no exemplo de há pouco, onde nós víamos há um bocado batentes de direção não funcionam ou inexistentes, grau 2, vamos passar a ter 2 deficiências, ambas de grau 2, batentes de direção não funcionam e batentes de direção inexistentes, e cada uma delas irá corresponder a um código. Essa, pelo menos, é a proposta que nós apresentamos. Outra situação foi acrescentar deficiências que não estão previstas na diretiva. Também vimos que há necessidade de concretizar valores
limites e datas de aplicação para as deficiências. E definir para que categorias se aplica cada deficiência. Portanto, como já foi aqui dito, esse trabalho já está nas mãos do IMT há cerca de um ano. O que eu vou fazer de seguida é referir as alterações mais significativas resultantes da aplicação da diretiva e, sempre que for relevante, vamos fazer o paralelismo com aquilo o que consta na proposta que foi entregue ao IMT. Mas antes de iniciarmos a análise do anexo 1, gostaria de abordar 3 aspectos incluídos na proposta. Primeiro, comunicação das direções regionais ao IMT das anomalias relativas à identificação. E isto o IMT considerar que é relevante. Eu ainda não consegui encontrar muito a importância dessa comunicação, mas se o IMT resolver manter essa comunicação para as direções regionais, pretendíamos que ela fosse informatizada e automática. Segundo, a aprovação do veículo anteriormente reprovado por razões de identificação ficaria condicionada apenas à apresentação do documento emitido pelo IMT, que permita a circulação. O centro terá que guardar o comprovativo, aprovar a viatura, a situação está entregue ao IMT, à entidade que compete resolver esse problema, o centro já fez o seu trabalho, que foi identificar o problema e orientar o cliente para que ele seja resolvido. Até porque nós sabemos que estas situações, por vezes, demoram imenso tempo e, portanto, não faz sentido que a inspeção esteja pendente para essa situação. E agora o mais polémico: reincidências. As famosas reincidências também foi alvo de uma proposta da parte da Comissão. Devo-vos dizer que não foi nada consensual dentro da Comissão. Cada pessoa tem a sua opinião sobre este assunto. Portanto, o que nós fizemos foi propor uma solução do género que existe agora para a chapa de características dos veículos quando têm problemas. Ou seja, em caso de aprovação por outros motivos, a reincidência não seria aplicada na reinspeção, mas apenas na inspeção seguinte. Mantêm-se os outros aspectos, da redução dos 15 dias e da não aplicação em relação ao que consta no anexo 0. Por exemplo, pessoalmente, esta para mim não era a melhor solução. Mas isto muitas vezes tem que se encontrar posições de equilíbrio. Não sabemos se vai ter ou não boa receptividade da parte do IMT, mas foi essa a nossa proposta. Isto é o que aparece na diretiva no que diz respeito à identificação do veículo. É muito pouco. Portanto, foi aqui que a Comissão teve que propor uma introdução de várias deficiências adicionais. Complementar aquilo que já está previsto no 5392 em relação ao ponto 3, são as deficiências de livrete, com uma série de situações que, entretanto, foram saindo em termos de legislação avulso, circulares, por aí fora, como é a instalação de uma grua sem estar no certificado de matrícula, as plataformas, os pesos máximos por eixos superiores aos indicados na chapa do construtor, etc. Outro aspecto que, por falta de melhor sítio onde colocar, mas consideramos que era importante estarem previstas, são as condições gerais do veículo. Normalmente há a situação de limpeza que permite a realização da inspeção, as condições de segurança, a avaria, a falta de comparência à inspeção, a teimosia do cliente que não quer continuar a inspeção. Bom, esses assuntos achávamos que seria pertinente fazerem parte de um despacho sobre deficiências a ser publicado brevemente. Próximo slide já é uma situação
que foi abordado pelo engenheiro Nuno Martins. Volto a dizer, como já foi dito, é caso dos eixos direcionais, mas de facto, em termos de consequência, para o veículo, é grave, porque fica imobilizado. Estamos a falar de travões. Bem, estes casos repetem-se durante a diretiva para outras situações que não são travões e que têm a mesma consequência, não é? Em termos de imobilização do veículo. A diretiva prevê que o Estado-membro possa impedir a circulação de veículos a quem foram anotadas deficiências de grau 3, as tais deficiências perigosas. Os termos em que deverá fazer quando fizer a transposição desta diretiva têm que ser bastante bem pensados, porque senão podem ter algumas consequências graves em termos de circulação automóvel dos nossos clientes. Naturalmente, com o carro parado em casa não prejudica a circulação automóvel. Este slide já vos foi apresentado. E isto sem esquecer que estamos a falar aqui de eficiências para massas máximas. Julgo que já toda a gente está consciente disso e está apreensiva. Mas, basicamente, o que a diretiva faz é dividir os veículos pós 1 de janeiro de 2012 em termos de data de matrícula e antes de 1 de janeiro de 2012 para datas de primeira matrícula. Parece simples, mas se calhar não é tão simples como parece. Categorias M1, 58%. Categorias M2 e M3, 50%. M2, M3 e aqui não consigo ver bem, e reboques 50%. Portanto, vamos ter uma eficiência diferente para reboques e para semi-reboques. Semi-reboques 45%. Mas temos ali um 2. E o que é que o 2 quer dizer? Quer dizer que que a sua homologação for anterior a 1 de janeiro de 2012, então a eficiência já não será 45%, a eficiência mínima será 43%. Para os veículos matriculados antes de 1 de janeiro de 2012, as categorias M1, M2 e M3, a eficiência prevista é de 50%, exceto, tenho ali mais um númerozinho à frente, se não estiverem equipados com ABS ou tiverem data de homologação anterior a 1 de outubro de 91, situação em que a eficiência mínima será 48%. Para os veículos M2 e M3 será 43%, mas apenas para os veículos matriculados até 98, ano a partir do qual passa para 45%. Os reboques e semi-reboques é o que já temos agora, portanto 40% até 88 e 43% a partir de 90. Eu arranjei espaço e coloquei aqui o slide para as categorias L. Para quem me conhece, fica com uma ideia do que é que está previsto. E vamos dar um salto à direção. Esta é uma deficiência que aparece muito, é muito anotada nos centros. Os folds, os guarda-pós da direção com danificados aparecem com alguma frequência. A novidade é que, se não estiverem lá ou se estiverem mesmo muito estragados, já é uma deficiência grau 2. Temos aqui um exemplo da situação que vos referi há pouco, dos graus 3 abundarem nesta diretiva. 60% das anomalias da direção têm a possibilidade de ser atribuído um grau 3. Estamos a falar de um reforço muito significativo da importância do inspetor. O inspetor vai ter que optar entre um grau 2 e um grau 3 perante várias situações. O alinhamento. Ora, cá temos logo aqui um ponto de polémica. Como já foi dito pelo engenheiro Martins, para a diretiva não é essencial uma inspeção técnica. Agora, naturalmente que a direção é algo que é importante para a direção técnica.
para a diretiva. Mas a diretiva não considera numa inspeção técnica essencial. Isto porquê? Porque tem a ver com os meios que nós utilizamos, julgo eu, nos centros de inspeção. Aqui fala em alinhamento, os ripómetros não vêm em alinhamento, vêm em ripagem. E, portanto, a validade técnica dos seus resultados, e em particular para os valores correspondentes ao que é agora a deficiência de grau 1, são claramente discutíveis. E, portanto, o que é que a Comissão propôs? Quando digo a Comissão Técnica da ANSIA. Desaparecer o grau 1 e o grau 2 ser atribuído a partir de 12 metros por quilómetro. Vamos dar um pequeno salto para as luzes. Cá temos a questão dos tais limites estabelecidos nos requisitos. Aqui falamos de valores de alinhamento para médios. A diretiva aborda neste ponto faróis e inclui máximos e médios. Mas quando chega à verificação do alinhamento só fala em médios. E só fala em médios porquê? Porque o Regulamento 48 não prevê valores de inclinação para máximos. Aliás, a única coisa que o Regulamento 48 fala é que os faróis de máximos têm que estar apontados para a frente. Mais nada. O Regulamento 48, como já vimos aqui pelo engenheiro Nuno Martins, fala em limites para a homologação e para a verificação da conformidade da produção. Normalmente têm sido apontados os valores previstos no Regulamento 48 para a homologação como aqueles que deviam ser adotados por nós, nós não concordamos. Se existem valores limite e estão previstos no Regulamento 48 para verificação da conformidade pós-produção, na nossa opinião, é esses que devem ser tomados em atenção. Basicamente, o que temos aqui neste quadro, que foi proposto, já vi que tenho que acelerar um bocadinho, pela Comissão, para os valores limites para as leituras do reguloscópio. Abaixo de alturas de faróis iguais ou inferiores a 1 metro, de 0 a menos 3, entre 1 e 1,2, menos 1,2 metros, menos 0,5 e menos 3,5, e depois para aquele caso específico do N3G, menos 1 e menos 4. O que é que temos aqui? São os limites previstos no ponto 1.3.2 do anexo do Regulamento 48, acrescidos de 0,2% do erro do reguloscópio. Para quem conhece as condições que estão previstas no anexo 5 do Regulamento 48 para a realização destes ensaios de verificação de conformidade, vê que eles não são minimamente reproduzíveis nos centros de inspeção. Estamos a falar de condições extremamente controladas. Temperaturas, planicidades, condições de apresentação do veículo, por aí fora. E, portanto, nós acrescentamos aos valores que estão previstos neste anexo 9 o erro de leitura do reguloscópio. Aqui, os tops grau 3, já foi referido pelo engenheiro Nuno Martins. A verificação do alinhamento dos faróis de nevoeiro. Mais um requisito que é considerado não essencial pela diretiva. Linha de recorte muito baixo, grau 1. Linha de recorte acima da luz de cruzamento, grau 2. O que é que a Comissão propôs? Classes F3 abaixo de 3,5, grau 1. Na classe B, que são os faróis de nevoeiro normais, não propôs deficiência. Não me choca, e se calhar seria uma boa solução, é frequente os faróis de nevoeiro chegarem aos centros de inspeção tão baixos que saem fora da gama de medição do reguloscópio. Nesse caso, se calhar justificava-se colocar uma deficiência de grau 1, porque eles de facto estão tão baixos que estão fora da gama de medição do equipamento. Faróis de nevoeiro, em termos de limite superior, vamos de encontro ao que está previsto na diretiva.
linha de recorte acima das linhas de cruzamento, se os médios e os faróis de nevoeiro estiverem no mesmo farol. Se não estiverem no mesmo farol, que é a situação mais comum, devemos utilizar os limites dos faróis de cruzamento, das luzes de cruzamento, para os faróis de nevoeiro. Aqui temos aqui uma situação, o doutor vai-me perdoar, mas tenho que perder aqui algum tempo. Indicadores de desgaste do pneu ficam expostos. Grau 2. O que é que isto quer dizer? Este pneu tem os indicadores de desgaste expostos. Segundo a diretiva, deve ser aplicado uma deficiência de grau 2. Qual é o problema? O regulamento 30 diz que estes indicadores de desgaste podem ter entre 1,6 e 2,2 milímetros. E, portanto, não corremos o risco, reprovamos de certeza veículos que têm um piso superior ao valor mínimo legal. Isto não pode ser aplicado, há aqui no mínimo questões legais que têm que ser calculadas. Inferiores aos profundidade de piso, não conforme com os requisitos, e os requisitos aqui, por exemplo, aos ligeiros é 1,6 mm de piso, não há outro. Grau 3. Há aqui alguma coisa que não está a jogar. O que nós propusemos foi profundidade dos pisos inferior ao limite legal, no caso dos pesados 1, no caso dos pneus dos ligeiros 1,6, grau 2. Grau 3, eliminamos, não sei se o podemos fazer ou não, mas se não podemos fazer, temos que dizer assim, algo do género, o piso está completamente desgastado, quase não se vê nada, então grau 3, mas quer dizer, não, agora com 1,4 estamos a atribuir de profundidade, estamos a atribuir um grau 3, parece perfeitamente desajustado. Aqui temos o banco de suspensão. Mais um caso de X, como foi já aqui dito pelo Engenheiro Martins. Portanto, a diretiva não considera essencial e não o faz porquê? Naturalmente não é por considerar que a eficiência de amortecimento não é relevante numa inspeção, porque é. Aquilo que está em causa são os equipamentos, porque temos equipamentos de várias marcas, com sistemas com métodos de cálculo diferentes, com configurações diferentes, que são aplicados ou são usados por veículos com tipos de suspensão completamente diferentes e, portanto, os resultados não são comparáveis entre si. E, portanto, temos aqui um problema que é o que é que vamos propor. A Comissão não propôs valores. E isto ainda em conta aquilo que o Engenheiro Nuno Martins falou aqui há um bocado, isto tem que ser o inspetor a decidir. Aumento da importância do inspetor. Necessidade do inspetor estar bem preparado. Banco de condutor, grau 3. Grau 3, se o banco não estiver fixo, por exemplo. Cá temos o inspetor tem que decidir perante o estado do banco de condutor se vai colocar uma deficiência de grau 2, se vai colocar uma deficiência de grau 3. Foram incluídos aqui também as deficiências para os bancos os restantes bancos das viaturas. Já estou quase a acabar. Emissões. Ruído. O inspetor decide. Estamos a falar de uma avaliação subjetiva. Se o inspetor considerar que o valor que o veículo está a fazer um ruído próximo do valor limite, então aí será feita a medição. O que é que foi proposto? Se o valor da emissão de ruído for superior em 5 decibéis ao que está no documento, no livreto, no certificado de matrícula, o veículo aí é reprovado. Quando não há indicação do nível sonoro máximo no certificado de matrícula, teremos então aqui estes limites em função
das cilindradas, só aplicáveis à categoria L, 4.000 rotações por minuto para os 2 tempos, 3.000 rotações por minuto para os motores 4 tempos. Em relação às emissões dos veículos a gasolina, temos como são mais conhecidos. A primeira coisa que temos que referir, isso eu sei que preocupa muita gente, agora vamos estar a medir gases a veículos com motor a 2 tempos, não. O que está na diretiva não é aplicável a motores a 2 tempos. Novidades em relação ao que está no 5392, marcha lenta 0,3%, em aceleração 0,2%, isto foi o que foi proposto por nós no trabalho feito pela Comissão, veículos a partir de 1 de julho de 2002, 0,2 e 0,3. Aqui foi dito, esta deficiência é para os senhores que tiram os filtros de partículas ou os alteram. Em termos de opacidade, temos aqui 2 limites, a crescer, que são mais apertados em relação ao que está na 5392, 1,5 é menos 1 e 0,7, quando é que se aplicam? Depois de vasculhar as diretivas, chegamos a estas datas. Portanto, em 2008, 1 de julho de 2008 e 31 de agosto de 2017, 1,5. A partir de 1 de setembro de 2017, os 0,7. E isto, como já foi dito pelo engenheiro Martins, se o valor não estiver na chapa do construtor, como já vimos que aí deveremos ter que utilizar esses limites. Só para terminar, julgamos que ficou claro com esta apresentação que a Diretiva 2014-45 irá trazer profundas alterações ao conjunto das deficiências que utilizamos todos os dias nos nossos centros. Sabemos também que a proposta que a ANSI apresentou ao IMT, como resultado do trabalho realizado pela Comissão Técnica, terá certamente pontos polémicos, já vimos aqui alguns. Estamos, no entanto, convencidos que esta proposta permitirá dar um impulso decisivo para a melhoria da qualidade de serviço prestado pelos centros de inspeção. E terminei. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Madureira e engenheiro Nuno Martins. Nós estamos aqui ligeiramente atrasados aqui no horário. De qualquer forma, dada aqui a importância desta matéria para o futuro da nossa atividade, se alguém quiser colocar alguma questão, façam um favor. Não havendo questão, não? Então dava por encerrada esta sessão. Segue-se agora o almoço e voltamos depois mais aconchegados. Muito obrigado.